Boa noite, amados. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar ao nosso Deus e para começar o nosso culto de hoje. Pai, obrigado pela tua ministração. Obrigado porque teu Deus tem cuidado de cada um de nós. Pai, eu quero clamar por essas vidas que necessitam de cura, de livramento e de bênção. Nossa confiança é no Senhor, ó Pai. Então nos guarde nessa noite e nos dê uma palavra de bênção em nome de Cristo Jesus. Amém. Está conosco o Júnior, vai estar cantando e logo em seguida vai estar ministrando também a palavra do Senhor. Vai ser um momento muito agradável diante do nosso grandioso Deus. Amém? Então vamos ficar com os cânticos aqui agora e logo em seguida com a ministração da palavra. Que Deus te abençoe. Tenha um bom culto em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. A gente vai estar cantando 2 cânticos para exaltar o nome do nosso Deus, bendizer o nome desse Deus. Primeiro cântico, vem, essa é a hora da adoração, e depois a gente vai estar cantando uma música linda que chama Estrela da Manhã. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como está diante do Pai. Vem comigo, toda língua Confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Mais uma vez, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como está, vem. Essa música é linda. Eu gosto muito de cantar essa música. Eu acho que ela tem uma letra muito forte e nos convida, né, a estar buscando a presença de Deus, nos achegando assim como nós estamos. Porque às vezes a gente pensa em, eu vou fazer uma oração, eu vou confessar meus pecados antes, né, de adorar, de cultuar. Sim, é importante. Mas Deus chama para que a gente se achegue a Ele assim como nós estamos, com as nossas dores, com as nossas lutas, com as nossas alegrias e cultuar. E durante esse processo de culto, de adoração, a gente vai se purificando, vai se limpando e tendo muito, muito mais liberdade na presença do Senhor. Essa música Estrela da Manhã tem uma letra muito linda e eu quero cantar com você. Vai ficar muito, muito bom você cantando junto aí de casa nessa noite. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. Senhor,
pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Amém? Deus esteja abençoando você, abençoando a sua vida com esses cânticos. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Nós estaremos nessa noite meditando num texto na Palavra de Deus que se encontra em Mateus, capítulo 13, que é um texto bastante conhecido, que é a parábola do semeador. E eu quero, nessa meditação, nessa palavra, tirar algumas lições para nós nessa noite, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como cristãos, como indivíduos nessa terra, e buscar nesse texto, que é bastante conhecido, algumas lições importantes para a nossa caminhada. O meu desejo é que você continue, na presença de Deus, e que você esteja, mesmo nesse momento de isolamento social, de afastamento, mas que você continue buscando a presença de Deus, buscando a face de Deus, para o seu crescimento diário, para o seu crescimento espiritual. O texto que a gente vai ler está em Mateus, capítulo 13. Nós não leremos o texto todo, mas apenas os primeiros versos, e vamos pensar em algumas lições importantes para nós nessa noite. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava de pé à praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. A semeadora, semeando, logicamente, as sementes, nessa parábola que Jesus conta. O verso 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profundo a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Verso 7. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E por fim, outra caiu em boa terra e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça para ouvir. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos por esse momento, e somos gratos pela oportunidade que temos, ó Deus, de receber um pouco da tua palavra, uma porção da tua palavra para o nosso crescimento. Me use como instrumento, esteja abençoando a cada um dos meus irmãos que estão ouvindo e recebendo dessa palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto bastante conhecido, de todos nós, um texto bastante conhecido da igreja, dos irmãos que estudam a palavra, e eu não quero me deter nessa meditação nos tipos de terreno, porque se nós lermos o restante do capítulo,
os versículos finais desse capítulo, Jesus está fazendo a aplicação exatamente sobre os tipos de terreno que aquele semeador encontrou na sua semeadura. Mas eu quero fazer uma reflexão, um pensamento para nós sobre exatamente essa atitude de semear, sobre a semente em si, uma reflexão sobre o fato de nós, como cristãos, como cidadãos, como nós estamos investindo, como nós estamos semeando as nossas sementes, como nós conquistamos essas sementes e como nós estamos as semeando. Jesus usa aqui uma alegoria que é muito simples, que é muito cotidiana de qualquer povo espalhado na face da terra. Em qualquer lugar que eu e você estivermos mundo afora, as pessoas vão conhecer essa prática de preparar o solo e fazer o plantio. Essa prática de plantar uma semente para que ela dê frutos, para que ela produza alguma coisa. Então Jesus utiliza ali um raciocínio que é muito comum daquelas pessoas que estavam ouvindo e também, claro, muito comum para nós. Mas eu quero pensar em alguns aspectos rápidos aqui com você. O primeiro deles é que a semente, essa semente que esse semeador saiu a semear, ela foi entregue por alguém. A semente que eu tenho para semear, que você tem para semear no seu dia a dia, na sua jornada aqui nessa terra, ela foi entregue por alguém. O verso 3 diz que o semeador saiu a semear. Essa semente pode ter sido adquirida com um vizinho, ela pode ter sido comprada, ela pode ter sido ganhada. É um aspecto que nós precisamos pensar. As sementes que eu e você temos para a nossa semeadura, como nós conquistamos essas sementes? Quem está nos dando essas sementes? A semente ela pode ter sido comprada. Essa semente ela pode ter sido, então, um presente. Em muitos momentos da nossa caminhada, nós não precisamos comprar as sementes para os nossos sonhos, mas nós ganhamos essas sementes, ganhamos esses sonhos do próprio Deus. E é interessante que quando nós damos um presente para uma pessoa, a gente fica muito feliz quando percebe que essa pessoa utilizou aquele presente, que ele utilizou aquele algo que nós a entregamos. Se eu dou para você um perfume, eu vou ficar muito feliz quando eu chegar perto de você num próximo encontro e perceber, sentir aquele aroma do perfume que eu te dei. A semente que você tem nas mãos, ela pode ter sido e com certeza ela foi entregue a você por Deus, pelo nosso Criador, para que você plante, para que você semeie e para que você produza. Essa ideia, queridos, que eu tenho para nós hoje, ela pode ser muito bem aplicada dentro do nosso contexto de igreja, como servos, como a igreja que evangeliza, a igreja que se propõe ao evangelho, mas também pode ser uma palavra que pode ser aplicada para a nossa vida cotidiana, para o nosso trabalho, para os nossos relacionamentos, para a nossa conduta como cidadãos. Um segundo aspecto que eu quero pensar com você é que essa semente que você tem nas mãos, essa semente precisa ser plantada. Plantar requer um pouco mais de trabalho do que aquele trabalho que você teve, talvez, para comprar a semente, ou que você teve até para ganhar essa semente. O plantio vai exigir de você um pouco mais de trabalho. É necessário que você prepare a terra, é necessário que você espere o momento ideal, é necessário que você selecione bem as sementes, que você tenha um planejamento de como vai ser feito esse plantio. Quando a igreja ela sai para uma ação de evangelismo, nós estamos pegando a nossa semente, estamos plantando. E as estratégias, quais são? Como a gente vai fazer? Que dia da semana vamos para o evangelismo? Que bairro nós vamos evangelizar? Quais são as estratégias que nós vamos usar para chamar as pessoas, né, para ouvir dessa palavra? Então, nós temos sementes para serem plantadas. A gente está vivendo uma experiência interessante
aqui na igreja, todo domingo à tarde, eu, a Aline e mais alguns irmãos, estamos distribuindo lanche para crianças de um bairro mais afastado aqui da cidade. Então, a estratégia de levar o lanche e semana após semana ir ganhando a confiança daquelas mães, e na última semana nós já levamos uma palavra, já levamos um folheto e já vamos numa próxima ocasião colher nomes dessas pessoas para orar por elas. Então nós precisamos de estratégia. E esse processo de semear, de plantar, ele vai exigir de nós muito mais empenho do que aquele que nós tivemos para conquistar as nossas sementes. Quando nós nos dispomos a plantar, as sementes que temos, precisamos investir tempo, precisamos preparar o solo, precisamos regar essas sementes várias vezes ao dia, para que ela possa germinar, não num terreno qualquer, mas no bom terreno. Lembra do texto? Mas num bom terreno, e nós vamos adubando até o momento de termos uma boa semente. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos dispostos a passar por essa fase do plantio, de ver, de esperar semanas para que aquela semente comece a germinar e comece a aparecer ali no solo a primeira raiz, primeiro caule, as primeiras folhas. Muitos de nós não têm tido tempo ou não têm tido a disposição de fazer isso porque nós vivemos um tempo de muito imediatismo. Um terceiro aspecto que eu quero pensar com você é que existem pessoas, e muitos de nós não têm árvores, nós não temos árvores frutíferas na nossa vida, porque nós não semeamos as nossas sementes. Mas o que é ter essas árvores? Você talvez não tenha um casamento abençoado, um casamento próspero, porque você não tem semeado no seu casamento. Você não tem o respeito dos seus filhos, não tem um bom relacionamento com seus filhos, com seus irmãos, porque você não semeou para que isso acontecesse. Essa árvore não cresceu, ela não desenvolveu. Você sofre todos os dias na empresa que você trabalha, porque você não semeou ali algo que pudesse trazer para você no futuro uma sombra, um fruto para que você colhesse. Nós achamos mais fácil mudar as nossas estratégias do que investir o nosso tempo no cultivo. Muitos de nós não temos porque não semeamos. O texto ele está dizendo o seguinte: e outra caiu em boa terra, foi a quarta semente que foi semeada, e deu fruto a 100, outro a 60 e outro a 30. O que isso quer dizer? Que uma semente produziu outros 100 frutos. Uma semente produziu outros 60 frutos. Se você planta uma semente de laranjeira, de uma macieira, um limoeiro, aquelas sementes ali vão gerar uma árvore que vai te dar centenas e centenas de frutos. Mas é importante que você tenha a disposição de aguardar o seu tempo da colheita. Na parábola, Jesus usou os 3 elementos básicos para que esse processo aconteça: o solo, a semente e o resultado, que é o fruto. Qual que é a nossa semente? Nossa semente pode ser um planejamento, um sonho, aquela viagem que você quer fazer para o exterior. A nossa semente nesse momento pode ser acabar essa pandemia para que a gente possa se encontrar no templo novamente. E o que nós estamos semeando para que isso aconteça? Será que nós estamos de fato fazendo a nossa parte, semeando para que isso aconteça? Tudo isso que eu falei para você, desde a aquisição da semente, você conquistar essa semente ou ganhar essa semente, até o resultado de ter o fruto nas mãos, aquela viagem que realmente aconteceu depois de muitos anos você guardando dinheiro para que ela acontecesse, aquela mudança de casa, aquela mudança de trabalho, aquela casa nova, aquele carro novo, aquele irmão que você trouxe para a igreja que há tantos anos você tem orado, você tem investido, você tem evangelizado e finalmente ele aceitou a palavra de Deus no seu coração e veio para a igreja e hoje ele é um de nós.
São frutos que nós vamos colhendo. Mas muitos irmãos não têm as suas árvores porque não plantam. E outros não têm pomar porque têm medo, têm preguiça de cuidar daquilo que Deus tem dado a vocês. Olha só, pessoas não conquistam porque é mais fácil voltar atrás. É mais fácil começar no emprego novo do que fazer aquela especialização que o meu chefe pediu. É mais fácil eu começar um relacionamento novo do que entender que eu preciso mudar alguma coisa, que a minha companheira, o meu companheiro precisa mudar alguma coisa para que a gente tenha um relacionamento melhor. É mais fácil eu começar uma outra faculdade, porque a faculdade que eu estudo, ela está longe do meu trabalho, então vai ficar muito difícil por 4 anos, por 5 anos, essa jornada. Então eu vou desistir daquele curso que era o meu sonho, a minha profissão, e vou para um outro curso que não era o meu sonho, não era aquilo que eu sempre quis, não era a árvore que eu queria ter. Mas a faculdade é mais perto, um caminho mais fácil, e as pessoas desistem. As pessoas estão desistindo, não estão plantando. Algumas até plantam, mas elas não têm a paciência de cuidar, de cultivar. E aí elas não têm árvores e muito menos elas vão poder ter um pomar gerando frutos, gerando sombra para elas. É muito mais fácil começar de novo, desistir, plantar uma nova semente. Fiz o buraquinho, coloquei a semente lá e tampei. É mais fácil do que todo o processo. O que você tem feito com as sementes que Deus tem dado para você? O que você tem feito com os sonhos que Deus tem plantado no seu coração? Quando a gente pensa em reino, quando a gente pensa na sua vida, quando a gente está pensando no nosso dia a dia, os nossos relacionamentos afetivos, relacionamentos familiares, as nossas relações comerciais, nosso ministério. Eu quero concluir dizendo que é você quem escolhe o que vai fazer com cada uma das sementes que você tem recebido de Deus. Nesse momento, muitos já perderam as suas sementes. Nesse momento, muitos já desistiram dessa caminhada. E talvez você agora está lembrando de sementes que você plantou. Nossa, eu comecei a poupar um dinheiro para uma viagem, eu comecei a poupar um dinheiro para trocar de carro. Eu comecei a orar por uma pessoa para que ela se convertesse e desistir no meio do caminho. E a sua semente morreu. Mas você tem a oportunidade, a partir de agora, recebendo novas sementes para que você plante, para que você cuide, para que essa semente possa gerar frutos na sua vida. Não fique aí com seus potes cheios de semente, mas comece a plantar, comece a praticar a lei da semeadura. E com certeza Deus vai honrar, Deus vai te abençoar e você vai colher muitos e muitos frutos. Meu desejo é que essa palavra encontre um lugar precioso no seu coração, assim como no meu coração, e que Deus possa estar nos abençoando a cada dia na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe.